Amados, a pregação de hoje ela está dividida em duas partes, tá? A primeira parte, nós iremos perceber qual a importância da vontade de Deus. Essa é a primeira parte do que nós vamos falar. E a segunda parte, nós iremos conhecer a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Por isso está aí foi a propaganda que nós colocamos, a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Isso nós vamos descobrir hoje, certo? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Muito obrigado porque já adoramos o Teu nome, Pai. Queremos, Senhor, que o Senhor receba essa adoração como aroma suave, Senhor, como sacrifício vivo daquilo que temos precioso, Pai, que é o nosso coração, nós queremos dedicar a Ti, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra encontre guarida nos nossos corações, que essa palavra encontre terra fértil em nós, Senhor, para que multiplique a 100 por 1 em nome de Jesus. Amém? Queridos, você já parou para pensar na história da igreja, desde a sua concepção, desde a sua fundação, até os dias de hoje, como é que a igreja se desenvolveu, como é que foi essa história? Você já parou para pensar como foi a estrutura da igreja, como é que ela se estruturou, desde o início até hoje? Aqui nós temos apenas uma placa do que é a igreja do Senhor Jesus. Apenas uma placa. E se você prestar atenção, nós temos a igreja espalhada em todo o mundo. E será que você já parou para pensar nessa estruturação, como é que se deu? Você já parou para pensar no crescimento da igreja? Desde os primeiros discípulos, quando foram chamados, ainda ali na presença de Jesus até hoje, chegando a você como discípulo, você como servo, e essa história, esse crescimento da igreja, você já parou para pensar nisso? Será que você já parou para pensar nas perseguições que a igreja sofreu, desde a sua fundação até as perseguições nos tempos de hoje, que ainda sofre? Será que você já parou para pensar em como Deus resolveu deixar sua palavra escrita para nós através da Bíblia? Por quê? Por que Ele deixou um livro escrito e não deixou os versículos no céu? Será que você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar como a Bíblia já foi refutada, já foi discutida, já foi estudada, como a Bíblia já foi posta à prova, como a Bíblia já foi negada? Mas você já parou para pensar como a Bíblia resistiu a tudo isso? E ainda resiste a tentativas de ser banida das escolas, das repartições públicas e principalmente das casas e das vidas das pessoas, e mesmo assim ela resiste soberana. Você já parou para pensar nisso? E sabe por que tudo isso? Tudo isso para que Deus revele a vontade dEle para nós. Toda essa história, todo esse conjunto, e para quem gosta de série da Netflix, essa daria a série das séries, seria a série da Netflix, não é mais uma, seria a série da Netflix. E tudo isso para que Deus revele a sua vontade para nós. Se pudéssemos fazer um resumo de tudo o que aconteceu desde a história, desde o Éden até hoje, seria para que Deus revelasse a vontade dEle para nós. Mas pastor, por que é tão importante conhecer a vontade de Deus? Querido, primeiramente porque a vontade de Deus, diferente da nossa, é uma vontade boa, perfeita e agradável.
Enquanto a nossa vontade é uma vontade egoísta, egocentrista e individualista. Então, por si só, está aí uma ótima opção para que você conheça a vontade de Deus. Porque eu sei os planos que tenho para vocês. E os planos de Deus são melhores do que os nossos próprios planos. E segundo, porque não é sobre nós, mas é sobre Ele em nós. A história, ela gira o tempo todo nele em nós. Não é sobre você, querido, é sobre Deus em você. Amém? Quando a Bíblia fala em aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, ela também está falando de vontade. Porque hoje é um pouco difícil essa compreensão do aspecto e da amplitude de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Nós perdemos a noção do que é ter Deus como Senhor e Salvador. Mas no tempo bíblico isso era muito simples. Isso era muito claro para eles, porque o servo e o discípulo naquele tempo, eles não tinham vontade própria, mas eles cumpriam a vontade do seu Senhor. Então naquele tempo era muito claro para eles, e era quase que automático, quando você dizia aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, eles já imediatamente eles sabiam o que era ser servo, o que era ter um Senhor, o que era ter um Salvador. Hoje a gente perdeu essa noção. Por isso que o profeta Isaías, ele profetiza que Jesus viria como servo sofredor. Porque Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. E quando Jesus vem, ele diz: Pai, seja feita a vossa vontade. Entendem como as coisas? Isaías prediz vários anos antes a vinda de Jesus como servo sofredor, ou seja, o servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor. E Jesus, quando vem, diz: Pai, seja feita a vossa vontade. A Bíblia é perfeita. Essa semana eu ouvi mais uma vez de uma pessoa que abriu o coração para mim e muito honestamente, sinceramente disse: pastor, eu tenho dificuldade de aceitar as coisas que a Bíblia fala, porque a Bíblia foi escrita por homens. E eu olhei para ele assim, louvei a Deus pela sinceridade dele, porque a melhor coisa que tem é você lidar com alguém sincero, mesmo diante de dúvidas tão difíceis. E eu disse para ele: a Bíblia é tão escrita como homens, por homens, assim como o mar vermelho foi aberto pelo cajado de Abraão, pelo cajado de Moisés. O homem escreveu tanto a Bíblia com a sua própria letra, assim como foi Moisés que abriu o mar vermelho com o seu cajado. Aí eu olhei para ele e disse: você percebe? Aí ele olhou e disse: puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Porque Deus escolhe os homens para que a obra dele seja feita. É uma opção dele. É uma opção. Então o profeta Isaías profetiza a vinda de Jesus como servo salvador. E Jesus como servo, ele diz: Pai, seja feita a vossa vontade. Agora presta atenção numa coisa, querido. O que define um bom servo é se ele está fazendo a vontade do seu Senhor. É isso que define um bom servo. Você quer ser conhecido como um bom servo? Então faça a vontade de Deus. Faça a vontade do seu Senhor. Por isso que Jesus, quando ele nos ensina a parábola dos talentos, ele usa o seguinte atributo. Olha o que ele diz: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Essa passagem todo mundo gosta, todo mundo conhece. Eu já vi várias pessoas citando, mas o que as pessoas esquecem é que essa parábola continua. Porque no verso 26, ele vai lidar agora com outro tipo de servo. Ele diz: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei?
Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que essa passagem, sabe o que ela nos ensina, querido? Que assim como existe o servo bom e fiel, existe também o servo mau e negligente. E presta atenção nessa verdade. Os dois eram servos. Os dois eram servos. Um recebeu o convite de entrar no gozo do Senhor, e o outro foi lançado para fora. Essa é uma verdade muito dura. E a minha oração é: Senhor, que tipo de servo eu tenho sido? O servo bom e fiel, ou o servo mau e negligente? Porque a parábola fala de talentos. Deus coloca talentos em cada um de nós. Cada um de nós existem talentos, e um conjunto de talentos para que o que Deus colocou multiplique. Mas tem um servo que ele enterra o talento que Deus dá. E quando o Senhor volta e presta contas com cada um, presta atenção, querido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando o Senhor volta e vai prestar contas, Ele diz: não, o Senhor me deu 5, agora eu tenho 10. Servo bom e fiel. E você? Eu enterrei o meu talento. Está aqui o seu único talento. O talento que o Senhor me deu. Você enterrou o talento que eu te dei? Servo mau e negligente. Que tipo de servo nós temos sido? O que nós temos feito com os talentos que Deus nos deu? Temos sido servo bom e fiel, ou temos sido servo mau e negligente? Porque tudo gira em torno da vontade de Deus. Queridos, eu vou explicar isso melhor, para que você entenda. Há um tempo atrás, nós falamos que... E agora eu estou entendendo que ali foi só uma introdução para a gente ir um pouco mais profundo. Eu não sei se você vai entender a profundidade do que vai ser dito agora. Mas se você já foi introduzido nessa verdade, já vale a pena. Há um tempo atrás, nós falamos que o pecado, ele era muito mais do que fazer algo de errado. Quem lembra disso? Amém. O pecado é muito mais do que você fazer algo de errado. O pecado é você estar fora da vontade do Pai. E nós citamos aqui que ir para Tarsis, por ir para Tarsis, não é pecado. Pegar um navio e ir para Tarsis não é pecado. Mas pegar um navio e ir para Tarsis, quando a vontade de Deus é que você vá para Nínive, aí é pecado. Lembram disso? E falamos que transformar a pedra em pão, para aquele que está com fome, tem o poder de transformar a pedra em pão, não é pecado. Mas torna-se pecado quando a vontade de Deus, e lá no final do versículo você vai ler que a vontade de Deus é que venha anjos e os sirvam, aí é pecado. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa verdade. Queridos, só existe um pecado no mundo. Uau! Só existe um pecado no mundo. Que pecado é esse? Cenas para o próximo assunto. Estou brincando. Só existe um pecado na vida: é não fazer a vontade de Deus.
só esse. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia diz: não matarás. Matar é pecado? Claro, pastor, matar é pecado. 1 Samuel capítulo 15, verso 3. Olha o que Deus fala para o povo de Israel: vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Ordem de Deus. Aí sabe o que Saul faz? Saul convoca os homens, chama os homens, ele retira os queneus que estavam lá, porque a ordem era matar os amalequitas, né? Que os queneus não tinham nada a ver com a história, né? E ele vai e destrói o povo. Mas olha o que diz o verso 9: e Saul e o povo pouparam Agag. E não só pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Aí no verso 18, olha o que o profeta Samuel diz a Saul: enviou-te, pois, o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Olha só. Então Saul dá uma desculpa ao profeta no verso 22, ele diz assim: tem porventura... Não, o Saul, ele dá uma desculpa, ele diz: não, olha o que Saul diz. Saul diz assim: não, nós poupamos os animais para sacrificar ao Senhor. Então é o seguinte, nós pegamos todos esses animais gordos, bonitão aqui, e agora a gente vai sacrificar ao Senhor. E olha o que o profeta Samuel diz no verso 22. Ele diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Uau! Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Querido, o pecado aqui foi não matar. O pecado sempre será um só: desobedecer à vontade de Deus. Sempre foi assim na história. Pastor, mas eu não acredito que Deus me mande matar hoje. Querido, eu também não, mas se Ele mandar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito que Deus mande você matar sim. É, pastor, tem certeza? Tenho. Deus me manda todo dia matar o meu egoísmo e eu não mato. E às vezes eu dou desculpas como Saul deu. E quando vem um profeta dizer: ei, deixa de ser egoísta, cara. Então só existe um pecado no mundo: desobedecer à vontade de Deus. Esse é o pecado, querido. Se você viver nessa perspectiva, olha só, presta atenção. Hoje nós temos Código de Trânsito, Código Civil, Código Processual Penal, Código Penal, Constituição Brasileira, e ainda tem advogado que acha brecha na lei. Já notou? Ainda tem que quando você constrói um condomínio, você tem que ainda fazer o estatuto do condomínio para botar as coisas que não estão previstas nos códigos. Quando Deus diz assim: obedeça a minha vontade, basta. Fora disso, é pecado. Talvez a gente não entenda hoje, mas a gente vai caminhar mais. Quem sabe daqui a um tempo a gente vai mais profundo nas porções que Deus vai nos revelando. Amém? Então fazer a vontade de Deus é mais importante do que você imagina. Mais importante.
Se nós tivéssemos a noção do que é fazer a vontade de Deus, nós viveríamos perguntando e nos indagando se estamos ou não dentro da vontade dEle. Quer ver um outro exemplo assustador? Marcos capítulo 3. Jesus está pregando e aí chega na casa de Jesus, chega na casa da pessoa que Jesus está pregando, dentro da casa, uma multidão ali, chega a mãe e os irmãos de Jesus. Mas como tinha uma multidão ali, os irmãos e a mãe de Jesus não conseguem entrar. Aí uma pessoa chega e diz assim: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Olha a resposta de Jesus no verso 34. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha família. Ei, quem é o irmão, a mãe e a família de Jesus? Quem faz a vontade de Deus. Jesus está dizendo assim: olha, quem faz a vontade de Deus, esse sim é a minha família. Não é quem está lá fora, não. É muito forte a gente perceber uma coisa dessa. Preste atenção, porque Jesus coloca um requisito aí. Um requisito. Existe um requisito. Algo mais profundo e mais tremendo do que a gente pensa. Está chocado? Vamos para outro exemplo ainda mais chocante. Mais chocante ainda. Preparado? Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é que vai entrar nos céus? Aquele que diz Senhor, eu sou servo, Senhor, eu sou o servo bom e fiel que o Senhor falou, Senhor, ei. Vontade novamente. Quem é que vai entrar nos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando o povo de Deus despertar para essa verdade, tudo vai mudar. Tudo. As orações, elas vão deixar de ser assim, Deus, eu quero isso. Deus, faz isso por mim. Deus, eu quero de volta o que é meu. Deus, restitui. Para sabe qual? Senhor, abre os meus olhos para ver a tua vontade. Senhor, mostra-me o teu coração. Senhor, deixa conhecer os teus desejos. Senhor, quais são os teus planos? Percebe? Por isso que a gente está implantando aos pouquinhos um modelo de oração chamado harpa e taça aqui às quartas-feiras. Porque nós vamos sair desse egocentrismo. Não é que você não vá se derramar, porque o salmista se derrama, e é bíblico. Mas você vai buscar cada vez mais a vontade dEle, e a vontade dEle, e a vontade dEle. Senhor, é a tua vontade, é isso que me importa, Senhor. Senhor, quais são os teus planos? Quem é que tem orado assim? Quem é que tem se derramado assim? Mas a gente se derrama, restitui, eu quero de volta o que é meu. Cara, isso não é errado. Mas esse não é o centro das coisas. Esse não é o centro. O centro das coisas é Jesus. O Senhor é o meu Senhor. O que o Senhor manda? Isso é ser servo. Jesus diz lá em João capítulo 6, verso 38: pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus viveu toda a vida terrena dele dedicado a fazer a vontade do Pai. Uma das frases mais chocantes para mim na Bíblia é essa, quando Jesus está orando, ele diz: afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Sabe por quê?
Porque em 3D eu vi que Jesus já sabia o quanto ia doer. Jesus já sabia o quanto ia ferir. Jesus já sabia o quanto ia ser difícil. Mas ainda assim ele diz: mas seja feita a tua vontade. Será que você consegue perceber que não é sobre você? Será que você consegue perceber que é sobre o Pai em você? Pastor, mas eu estou sofrendo tanto. Volte os seus olhos para Deus. Eu nunca vi uma pessoa que estivesse com os olhos fitos no Senhor e estivesse sofrendo. Já vi passando por dificuldades, mas sofrendo, não. Amados, fazer a vontade do Pai é tão importante que Jesus valoriza isso como termômetro ou medição de amor. Olha só que coisa tremenda. João capítulo 14, verso 15 diz isso. Jesus diz assim: se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. Então existe um termômetro que vai medir o quanto você ama a Deus. E esse termômetro que Jesus coloca entre nós é o quanto você está obedecendo os mandamentos dele. O profeta Oséias, lá no capítulo 4, verso 1, ele também vincula obediência e amor quando ele denuncia o povo de Israel, dizendo assim: israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês, que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Então, queridos, eu imagino que até aqui você já tenha tido, espero que tenha tido a noção e a dimensão da importância da vontade de Deus para a sua vida. Agora nós vamos para a segunda parte. Qual a vontade de Deus para nós? Amém? Primeira vontade de Deus, 1 Pedro 1,16. A vontade de Deus para você é que você seja santo. Santo. Sede santos, porque eu sou santo. Por isso o cristão ele precisa buscar a santificação a todo tempo, a todo tempo. Se você não tem buscado a santificação, você está negligenciando uma vontade de Deus para a sua vida. Se você não tem buscado a santificação, você não está buscando ser imagem e semelhança daquele que é santo. 1 Tessalonicenses 4, versos 3 a 5 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ei, isso aqui é importante. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso é o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, porque não conhecem a Deus. Essa passagem ela deixa muito clara a vontade de Deus, e deixa muito claro que a vontade de Deus é a nossa santificação. Agora deixa eu te dizer uma coisa, querido. Hoje a gente pensa que prostituição diz respeito a sexo, não é isso? Mas não é só isso não. A palavra prostituição, na sua origem, ela vem do latim e ela é a junção de duas palavras, prostituere, tá? Que significa colocar algo à frente. Prostituir-se não é só questões sexuais, não. Prostituir-se é prostituere, é instituir algo à frente. Então tudo o que você institui à frente de Deus é prostituição. Pesado, amplo, mas verdade. Tudo o que você coloca à frente de Deus é prostituição.
Então santificação é você colocar Deus à frente de todas as coisas. Por isso lá em Lucas capítulo 14 verso 26 diz assim: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, olha a prostituição aqui, o prostitute, se coloca essas coisas na minha frente, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. O que Jesus está dizendo aqui é: você não pode prostituir pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, nada. Você não pode colocar nada na frente de Deus. Pastor, mas é impossível ser santo. Querido, não confunda ser santo com ser perfeito. São duas coisas totalmente diferentes. Mas ei, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que é impossível ser perfeito nessa terra, mas nem por isso eu vou deixar de buscar a perfeição. Você já viu os atletas? Os atletas sabem que é impossível a perfeição, mas eles buscam a perfeição a todo momento. Por isso Paulo fala que nós somos atletas de Cristo. Precisamos ser atletas de Cristo, procurando bater os nossos recordes a cada dia, procurando a perfeição nele. Porque ainda que eu não atinja a perfeição, quanto mais perto eu chegar dela, mais eu sei que eu vou estar agradando a vontade do meu Senhor. Então não use a não perfeição como desculpa para você não procurar a santificação, que é outra coisa. Santo no grego quer dizer separado. Então ser santo quer dizer que você se afasta ou se separa das coisas do mundo e se achega e se ajunta às coisas de Deus. Isso é ser santo. A gente vem de uma cultura universal, apostólica, romana, em que a gente olha e vê a imagem: aquele é o santo tal, aquele é o santo tal, aquele é o santo tal, e a gente diz: então santos são eles. Ei, não é isso não. Paulo, quando está falando para a igreja de Éfeso e várias igrejas, ele diz: ei, santos da igreja. Ei, ele está falando de quem? Então ele está falando daqueles que se separaram do mundo e estão achegados a Cristo. É isso. Santificação, essa é a vontade de Deus para você. Outra coisa que Deus quer para você é que você seja praticante da palavra. Tiago capítulo 1 verso 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com exceção de poucos novos cristãos que estão começando uma caminhada ainda muito recente, todos nós aqui já conhecemos a Bíblia o suficiente para começarmos a praticar. O suficiente. Existe um ditado que é muito certo, por sinal, que diz que você é aquilo que você faz. Então, baseado nisso, para ser considerado cristão, não é o quanto você ouve, não é o quanto você conhece, nem quantas vezes você frequenta a igreja, mas é o quanto você pratica a palavra. Isso é ser cristão de verdade. Está na hora de praticar a palavra. O povo de Deus precisa levantar não só a voz, mas também precisa levantar atos, precisa levantar ações, precisa contagiar, precisa apaixonar esse mundo por Jesus. Isso virá em parte pela prática da palavra. Você tem sido um praticante da palavra? Por onde você anda, as pessoas dizem assim: esse aí é um homem de Deus. Ou as pessoas dizem: lá vai o fulano. Outra coisa que Deus tem vontade é que você seja um verdadeiro adorador. Mateus capítulo 4, verso 23. E a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Eu acho linda essa passagem, querido. Acho lindo. Você sabe o que é um verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador é aquele que oferece o melhor para Deus. O verdadeiro adorador, ele ultrapassa a música. Existem verdadeiros adoradores que sequer sabem tocar instrumento. A gente limita muito a palavra de Deus, mas um verdadeiro adorador é aquele que oferece o melhor para Deus. Aquela mulher do vaso de alabastro, ela colocou no altar o que ela tinha de melhor e adorou a Deus com algo muito precioso. Abraão, quando colocou Isaac no altar, ele mostrou a todos nós como é ser um verdadeiro adorador. Agora presta atenção numa coisa. Quando Abraão coloca Isaac no altar, ele não está mostrando para Deus que ele era um verdadeiro adorador. Ele estava mostrando para Isaac como ser um verdadeiro adorador. Porque Deus já sabia. Então quando você pega os seus Isaques e coloca no altar, não é para Deus que você vai mostrar. Deus não precisa. Mas Isaac precisava saber que ele tinha um pai que era um verdadeiro adorador. Ei, seus filhos precisam saber que você é um verdadeiro adorador. E sabe como é que você adora a Deus? Abrindo mão daquilo que não é dele. Por isso eu digo que pecado só existe um, da não obediência. E aqui Abraão não pecou. Quando Deus diz, Abraão vai e sacrifica Isaac, não fazia sentido para Abraão. Mas qual era o pecado? Matar Isaac ou desobedecer a Deus? Abraão diz, jamais. Desobedecer ao meu Senhor, jamais. E ele chega a colocar Isaac no altar do Senhor, e chega a pegar o cutelo, e chega a levantar o cutelo, quando Deus diz para Abraão, Isaac já viu o suficiente. E eu fico imaginando, sabe, querido, na minha leitura 3D, Isaac contando essa história. Isaac contando essa história para os seus filhos e dizendo, amem ao Senhor. Como deve ter sido lindo, maravilhoso. Pai, mas ele ia lhe matar. Não, filho, ele não ia me matar, ele ia obedecer a Deus. É diferente. Pai, os filhinhos de Isaac bem pequenininho, pai, eu também quero obedecer a Deus. Isso, filho, exatamente. Percebe? O fim da história. Mas a Bíblia diz que Abraão tem muitos filhos, e você é um deles. Porque Abraão é o pai da fé, e você é filho de Abraão pela fé. Então o que Abraão estava fazendo era ensinando seus filhos Isaac a como ser um verdadeiro adorador. E você continua segurando o teu Isaac? E você continua apegado ao teu Isaac? Larga o teu Isaac, porque o teu pai não te ensinou assim. Amém? A vontade de Deus é que você seja um verdadeiro adorador. Uma outra vontade de Deus para a sua vida é que você pregue o Evangelho. Marcos capítulo 16, versos 15 e 16 diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado.
Nunca foi requisito ser um pastor para pregar a palavra de Deus, nunca. Nunca foi requisito ser uma pessoa eloquente para pregar a palavra. Nunca foi requisito ser uma pessoa formada em teologia, nunca. Nunca foi requisito subir ao púlpito para pregar a palavra. Então, se você não está pregando a palavra de Deus, você está fora da vontade do Pai. E deixa eu te dizer uma coisa: as palavras mais fortes e que mais tocam não são as palavras que são ditas, mas são as palavras que são vividas. Faça da sua vida uma pregação do Evangelho, a ponto que você não precise nem abrir a boca, mas que as pessoas olhem e dizem assim: cara, como fulano está mudado, como você está diferente, o que é isso? Aí você não vai nem precisar falar muito, porque as suas atitudes vão falar por você. Existe uma pregação que é através das nossas ações. Então, começa a pregar a palavra de Deus. Ore a Deus, peça sabedoria, peça oportunidade. Tem algo lindo que eu acho na Igreja Assembleia de Deus. Quando você chama alguém, convida alguém para trazer uma palavra, não sei o que, ele diz assim: muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Eles dizem muito isso, sabe? E tem gente que critica, mas é lindo, eu acho lindo. Porque eles sabem que ali é uma oportunidade deles servirem ao Senhor. Ali é uma oportunidade deles serem vaso. Você já imaginou, você está no seu trabalho e chega uma pessoa para você e diz assim: ei, você pode trazer uma palavra para mim? E você olha para Deus e diz: Senhor, muito obrigado pela oportunidade. Claro. Ei, eu estou tão cansado, será que você tem uma palavra para mim? Você diz: Senhor, obrigado pela oportunidade. Claro. Eu acho lindo isso. Uma outra vontade de Deus para a sua vida é que Deus quer que você seja transformado pelas coisas dos céus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: evangelho que não transforma, de duas uma: ou não é o evangelho genuíno, ou não acha em nós a terra fértil para que haja transformação. Só. Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cristão não é para andar estagnado não, querido. O cristão, ele tem que viver em plena transformação. É por isso que hoje a gente tem uma revelação, amanhã a gente traz outra revelação. Por quê? Porque o nosso andar com Deus vai nos revelando mais do caráter dele para nós. E aí, se hoje você crê, se hoje você acredita em algo, amanhã você está fortalecido ainda mais profundo nele. Agora tem muito cristão que está estagnado, parado. 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não vê crescimento, você não vê transformação na vida deles. O cristão, ele tem que viver em constante transformação. Por isso que nós criticamos tanto aqui a síndrome da Gabriela. Pastor, esse é o meu jeito. Pastor, eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Pois Deus vai quebrar o teu vaso, querido. Quando você diz: eu nasci assim, eu vou morrer assim, você sabe o que você está dizendo? Você está dizendo: eu não creio que Deus tem o poder para me mudar. E sabe o que Deus diz? Ah, inocente. Ah, criança. E muda. Síndrome da Gabriela. Como tem cristão sofrendo a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim. Você não nasceu assim não. Você nasceu uma criança linda. Você se transformou. Essa é a primeira verdade que você tem que dizer para ele. Isso é trauma de infância. Você foi se transformando, você foi se moldando desse jeito. Agora Deus molda. Deus quebra vaso e retransforma e reconstrui vaso. Porque vinho novo tem que ser em vaso novo. Por quê? Porque nós precisamos estar em constante transformação.
Olha o que é que diz 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Sabe o que é 1 João 5,14? Aquilo que a gente fala aqui de azimute. Achei o azimute na Bíblia, está aí. 1 João 5,14. Para quem não sabe o que é azimute, quem já fez algum curso militar, azimute é o seguinte: quando você vai para o meio do mato, às vezes lhe dão uma bússola, e a bússola aponta sempre para o norte. Você pode estar andando para cá, se o norte for para cá, a bússola vai estar apontando para cá. Se você virar, a bússola está aqui, ó. Ela sempre está apontando para o norte. Azimute é quando você encaixa com a bússola e você começa a andar exatamente no mesmo sentido que a bússola tem. Quando eu aprendi isso, eu disse: Senhor, então existe um azimute de Deus. Não sei nem por que Deus me mostrou isso. Como é o azimute de Deus? Esse é o querer de Deus. Você pode estar andando para lá, pode estar andando para cá, e aqui está o querer de Deus. Mas quando você ajusta o azimute no querer de Deus, querido, pode esperar os milagres. Pode esperar. Olha só, e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, olha aqui o azimute, ó. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Uau! Mas não quer dizer que ele faça. Ah, pastor, você começou tudo de novo, agora eu já não entendi mais nada. É outro momento. Mas esse é o azimute de Deus. Fala de vontade. Por quê? Porque não é sobre você, é sobre Ele. Entendeu? Ajuste o teu azimute, querido. Ajuste o teu azimute. E para finalizar, podem ir trazendo a ceia. Luquinha, puder subir aqui. Por último, existe mais uma vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Lucas capítulo 22, verso 19. A vontade de Deus é que você ceie. E tomando um pão, havendo dado graças, e partiu e serviu aos discípulos, recomendando: isso é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Essa é a vontade dele e é o que nós vamos fazer agora. E que esses gestos sejam um simbolismo de um recomeço de você, da sua vida, em fazer a vontade dele. Por isso que Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele está dizendo: olha, já não são mais os meus desejos que importam, mas os desejos de Deus em mim é que são importantes, porque eu sei que aquilo que Ele deseja para mim é ainda sobremodo melhor do que o que eu mesmo desejo para mim. Nós costumamos dizer aqui que a gente tem a falsa impressão de que Deus é fiel a nós, mas Ele nunca foi fiel a nós, Ele é fiel a Ele. Porque se Ele fosse fiel a gente falaria: Deus, eu não acredito em você e por isso eu não te amo. Ele diz: então tá bom, mas Ele diz: mas eu acredito em você, eu sou fiel a mim e eu te amo. E por ser fiel a mim, eu vou continuar te amando, percebe? Isso é tremendo. Porque quando a gente pensa que que Deus é fiel a nós, o que nós estamos pensando é que, como nós somos inconstantes, então também Deus tem que ser inconstante. Porque eu posso mudar o meu desejo, mas Deus não é inconstante. Deus mantém um amor constante, apesar do que você faz. Então, é desejo de Deus que você ceie. É desejo de Deus que você participe da ceia, porque a ceia, ela é a história do sangue de Jesus na cruz, a história da carne que foi crucificada. Sabe para quê? Para fazer a vontade do Pai.
Por isso que Jesus na cruz, ele diz algo tremendo. Na cruz Jesus diz: está consumado. A gente tem a mania de achar que, quando eu era pequeno eu achava, e o meu irmão uma vez ele viu Jesus na cruz, aí ele olhou para minha mãe, ele devia ter uns 5 anos, eu sou 3 anos mais novo do que ele, eu devia ter 2. Me contam isso que eu não lembro. Mas ele olhou para Jesus na cruz, ele disse: ô mamãe, coitadinho, ele está descalço. Foi o que a criança conseguiu, né, detectar. Coitadinho, ele está descalço. Mas se meu filho falasse isso para mim hoje, eu falava: não, filho, isso não é um coitadinho, esse é o Rei dos Reis, esse é o Senhor dos Senhores. Ele não está aí porque quiseram que ele estivesse. Ele está aí porque ele está cumprindo a vontade do Pai. Ninguém tinha o poder de colocar e de crucificar Jesus. É tanto que quando Pedro fala: não, nós não vamos deixar isso, ele: arreda de mim, Satanás, eu vim para isso. Eu vim para isso. Jesus não é coitadinho. Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Jesus é o Senhor do universo. Ele reina, Ele está sentado à destra, ao lado direito do Pai. E os anjos o estão adorando, dizendo: santo, 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 santo. Que coitadinho é esse? Hã? Não tem nada, nada. Por isso hoje nós vamos fazer a vontade dEle. E que esse seja o início, não só dessa vontade, mas que você entregue a sua vida para que seja a vontade do Pai, para que seja feita a vontade do Pai. Amém? Pode...